Qual legado você vai deixar para a próxima geração? Nossa vida, ela passa como um vento. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A gente não sabe quando nós vamos partir dessa. E a pergunta que fica em nossos corações é: qual legado você tem deixado? Vou estar contando um pouquinho de uma perca que a minha família teve e que me fez refletir muito sobre isso. E essa perca é da minha avó. Ela faleceu agora, dia 18 de julho. E foi ela que me levou para os caminhos do Senhor, foi ela que me apresentou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Depois disso eu comecei a me perguntar qual legado que eu tenho deixado e qual legado que nós temos construído. Mas antes, se você é alguém que quer ser semelhante a Jesus, se você é alguém que quer que as suas atitudes demonstrem Jesus Cristo, esse canal é para você. Então, já se inscreva aqui, porque o intuito desse canal é te tornar um cristão melhor, uma luz na vida das pessoas. É por isso que nós estamos aqui, através de testemunhos, através do que Deus tem feito em nossas vidas, nós estaremos compartilhando isso para você. Eu fui morar com meus avós, né, junto com a minha mãe, quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Os meus pais divorciaram. Então eu fui junto com a minha mãe a morar com meus avós. E então eu cresci com eles, eu cresci com meus avós, eu cresci com a minha avó. Minha mãe, ela trabalhava muito, minha mãe trabalhava das 6 da manhã até meia-noite. Então eu ficava com a minha avó e com meu avô, eles cuidaram de mim, eles me viram crescer, eles me educaram, eles me ensinaram. E a minha avó, exclusivamente, ela me ensinou sobre a palavra de Deus. A minha avó, eu lembro que durante as tardes, assim, a gente deitava na cama dela e escutava o rádio, onde um pastor local ia lá ministrar a palavra de Deus. Então, desde pequenininho, eu me lembro de ter momentos com ela, momentos com Cristo com ela, da gente estar orando, dela estar me incentivando, dela estar me levando para a igreja, inclusive numa perua, que era uma aventura essa perua ia chegar na igreja, não ia. A gente, ela sempre me levava para isso, ela sempre me incentivava a estar na casa do Senhor Jesus. Ela sempre me ensinou a estar na casa do Senhor Jesus. Tanto que as minhas primeiras Bíblias, quem deu foi ela, e ela me deu uma Bíblia infantil, foi a minha primeira Bíblia, aquela Bíblia cheia de bichinhos. E essa aqui, e que eu carrego até onde, por onde eu vou, nas ministrações. Jesus me manda, eu vou com ela nos evangelismos, que veio de uma conversa muito profética que ela profetizou sobre a minha vida. Ela me deu essa Bíblia em 2014. E eu me lembro que nesse período eu não estava nada com Cristo. Foi no meu primeiro acampamento e eu sequer tinha uma Bíblia para ir lá. Porque a Bíblia na minha vida, ela não era uma prioridade. Eu cumpria na igreja para cumprir um ritual, mas mesmo assim a minha avó, ela incentivava eu a estar na casa do Pai. Ela me incentivava a me levar nos acampamentos. E minha avó sempre foi uma mulher de oração e uma mulher de servir. A minha avó sempre servia na igreja. Então eu aprendi vivendo isso, eu aprendi ela em acampamentos, fazendo comida para aquele montão de jovens. Eu vivi aquilo e eu cresci com aquilo e falei, cara, um dia eu quero estar aí. E por esse tantos desejos eu acabei indo no acampamento. Minha avó, ela comprou e disse assim, ó, eu vou estar te dando essa Bíblia. Essa Bíblia na época foi muito cara e ela não tinha condição, ela parcelou essa Bíblia. E ela me disse assim, eu vou te dar essa Bíblia que você quer, porque essa Bíblia, né, você vai fazer muitas coisas através dela. Essa Bíblia vai ter um grande impacto na sua vida, na vida da sua família. Aonde você for, você vai estar ministrando através dela. Ela profetizou sobre a minha vida e através disso se cumpriu. Então, essa Bíblia é muito especial para mim. Eu tenho um apego muito grande por ela. E minha avó, ela sempre foi alguém de muita oração. A minha avó, ela tinha uma fé que era incrível, assim, sabe? A minha avó, ela acreditava muito. A minha avó, ela confiava muito em Deus. Tanto que ela viveu muito tempo com um pouco do rim funcionando, tipo 12% do rim, 15%, 20%. E os médicos queriam fazer hemodiálise nela, ela falava que não ia fazer porque ela acreditava que Deus iria curar ela. Deus manteve ela sem fazer hemodiálise por muitos anos mesmo, ela vivendo bem, ela aproveitando bem a vida e ela orando e ela profetizando sobre a família. A minha avó, ela deixou um legado para minha casa, um legado para minha família, para mim, exclusivamente falando de mim, sobre fé, sobre acreditar que sem fé é impossível agradar a Deus. E a questão é qual legado você tem deixado. Mas quando você vier, quando Jesus te chamar, qual legado você vai deixar aqui na terra? Porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos passageiros nessa terra, mas o que você vai deixar aqui? As pessoas vão te lembrar como uma testemunha do Senhor,
ou as pessoas elas vão te lembrar como alguém que passou aqui, foi um peso na terra e não acrescentou em nada na vida de ninguém. O que que as pessoas vão lembrar de você? Lógico que nós não somos salvos mediante as nossas obras, mas sim mediante a fé. Mas a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos manifestar o evangelho aqui. Então o que que você tem manifestado? Qual legado você tem passado para frente? É muito lindo a gente ir em culto de domingos, é muito lindo a gente vestir roupas bonitas para ir na igreja, mas nós precisamos nos vestir da aroma de Cristo. Nós precisamos manifestar o que realmente o evangelho é. Porque quando nós olhamos para a palavra cristão, quando lá em Atos foi onde foi o primeiro cristão, significa as pessoas definiam os cristãos como algo diferente, eram como uma denominação para eles, era como um separar, mostrar que eles eram diferentes daquela sociedade. Hoje o cristianismo ele virou um rótulo que todo mundo tem, que todo mundo fala que é, mas existe uma diferença entre ser crente e ser cristão. Crente até o diabo é, cristão é aqueles que manifestam o corpo de Cristo aqui na terra. Qual o tipo de que você tem sido, sabe? Nós somos peregrinos nessa terra, nós temos uma missão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho para todas as nações, para que aqueles que creem sejam salvos, mas aqueles que não creem sejam condenados. Mas nós também temos uma missão, que é viver o evangelho aqui na terra. Jesus, quando estava subindo em Atos 1:9, diz: mas quando vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. A testemunha significa aquele que vive, aquele que viu, aquele que presencia pode testemunhar. Então nós precisamos deixar esse legado, o legado de testemunha de Jesus. E foi isso que a minha avó fez. E é isso que eu busco fazer, é isso que a minha casa busca fazer. E que esse seja o seu legado. Que você seja uma testemunha de Jesus aqui na terra. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente. Eu tenho falhas, minha avó teve, todo mundo tem falhas, teve momentos conturbados, momentos difíceis na vida. Mas Cristo, Ele é a nossa solução, mas Cristo, Ele é a nossa resposta. Nós somos carnais, nós erramos sim, mas isso não é uma muleta para você continuar errando. Isso é uma forma de você entender e continuar buscando ser alguém melhor, sabe? Que esse vídeo sirva isso para você, que você seja um start para que você viva o evangelho, porque não é fácil a gente esperar que alguém vá para nós darmos atenção, não é fácil a gente te esperar, olha, eu vou em tal dia, você não sabe o dia que você vai, mas você tem que estar pronto para isso, porque não adianta a gente clamar Maranata e a gente não estiver pronto para Jesus voltar para nós, ou Jesus voltar para a sua igreja. Nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos quando vai acontecer, nós só sabemos que vai acontecer. Que nós não só olhamos, mas que nós participamos desse momento tão marcante para a história, para a nossa história, para aquilo que a gente busca. Esse foi um legado que minha avó deixou no meu coração, e estava meditando muito, estava lutando muito para saber se eu fazia esse vídeo ou não, porque é um vídeo muito pessoal para mim. Eu nem sei se eu vou estar compartilhando isso com vocês, mas eu vou estar guardando esse momento em minha memória, porque eu acredito que tudo que nós vivemos aqui na Terra serve para alguém. Tudo que nós plantamos aqui na Terra serve para alguma coisa. Então, a minha avó ela foi, mas ela deixou pra gente de um legado muito importante sobre servir as pessoas, sobre amar as pessoas. Minha avó, eu lembro que nos últimos acampamentos, assim, ela não tinha mais condição, e a tristeza dela maior era essa, ela não poder estar servindo na igreja, sabe? Servindo, e eu lembro que ela foi lá em um dia, e mesmo ela não estando bem, ela estava lá. Falando assim, eu não posso ajudar, mas eu estou aqui para servir. Com o que eu puder fazer, eu vou estar fazendo. Então, que nós tenhamos esse coração de servir e não ser visto. Que nós tenhamos esse coração de manifestar a glória de Deus para onde quer que a gente vá. E que nós vivemos, que nós entendemos a necessidade de manifestarmos Cristo por onde quer que nós formos. Esse foi um vídeo sem roteiro nenhum, simplesmente um bate-papo com você e deixar uma pergunta. Qual legado você tem deixado? Quem você tem manifestado? Se você partisse agora, o que as pessoas elas falariam de você? Nossa, ele manifestou Cristo, ele foi realmente um cristão. Nossa, esse cara, graças a Deus que ele foi. É isso, que Deus abençoe vocês. Se você quiser ter conteúdo como esse, conteúdo que edifica e que com finalidade de te tornar um cristão melhor, se inscreva aqui.
É isso. E mergulhe que tem bastante vídeos assim. Tamo junto. Deus abençoe. Deus nunca falha.